Esportiva. Bom, amigos do Câmera Esportiva, neste segundo bloco, Ulisses precisou se ausentar, mas na quinta-feira estará aqui conosco também no segundo bloco deste Câmera Esportiva. Esta é a sala de visitas, espaço onde nós convidamos aquelas personalidades que literalmente arregaçam as mangas e fazem o esporte da cidade acontecer literalmente. Lembrando que essa entrevista vocês encontram lá no nosso Instagram, daqui a pouquinho, né, os cortes e também ela na íntegra, na aba vídeos do YouTube e também lá no nosso Spotify Câmera Esportiva. Originalmente a pauta de hoje seria com o técnico Tom para nós analisarmos aí o Campeonato Paulista da segunda divisão, mas, né, por tudo que ocorreu, nós acabamos desmarcando com o Tom e entendemos, evidentemente, mas continuamos com a pauta AD Guarulhos aqui. Afinal de contas, a equipe da AD Guarulhos faz um trabalho muito sólido na categoria de base. E digo mais, um trabalho de um recomeço, e um recomeço com todas as categorias, do Sub-11 ao Sub-20. Então hoje nós temos o prazer de receber aqui o Alan Camel, tá certo? Isso. Alan Camel, técnico da equipe Sub-12, e o Felipe Fasani, esse não tem como errar o sobrenome, né, Felipe? Felipe Fasani, que é auxiliar técnico do Alan e também auxiliar técnico do Sub-16. Alan, primeiro, bem-vindo aqui ao Câmera Esportiva. Muito obrigado. Fala um pouquinho da tua história dentro do futebol e como é que está esse trabalho de recomeço na AD Guarulhos. Bom, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Eu sou o Alan Camel, eu tenho 30 anos, vou fazer 31 mês que vem. Estou entrando agora como treinador do Sub-12 do AD Guarulhos. E estou entrando agora, faz 20 dias que a gente começou esse trabalho. E como você mesmo disse, um trabalho de reconstrução. É um trabalho que visa recolocar o Guarulhos com visibilidade nas categorias de base novamente, né? Antes do AD Guarulhos, eu já trabalhei em algumas escolas de futebol, continuo ainda em alguns projetos, no Andréense lá de Santo André e também na Olímpia Escola de Futebol. São duas escolas que eu ainda continuo como professor e auxiliar em algumas categorias. Santo André, São Paulo capital e Guarulhos. Você não dá pouco, exatamente, né? Exatamente. Não, tem que atravessar a cidade. Depois daqui eu já vou lá para Santo André. O Alan anda pouco, né, pessoal? E aí, Felipe, bem-vindo ao Câmera. Você tem um trabalho ainda mais intenso, porque você se divide aí em duas categorias. Como é que é feito esse trabalho? Conta também um pouquinho da tua história para nós. Bom, boa tarde a todos, né? Tarde. Agradeço, que nem o Alan falou, agradeço pelo convite. Cara, você falou duas, mas na verdade são mais. Tem o 11 também, né? Sou Sub-11, Sub-12, Sub-13 e Sub-16. Então tô trabalhando aí no Guarulhos em... Algo contra o 14? Não. Não, brincadeira. É por conta da mudança sim. local do treinamento. O Sub-14 acaba treinando aqui em Guarulhos, então Sim. eu resido na Zona Norte, né, Vila Maria. Então acaba que pra mim, como a gente acaba realizando os treinamentos lá na Zona Norte mesmo, das nossas categorias, acaba que eu foco somente nessas categorias, mas acompanho todas, Sub-11, 12, 13 e 16. E o Felipe ressaltou uma coisa interessante, nós falamos aqui da agenda do Alan, lembrando que o Guarulhos ele manda os seus jogos no Cícero Miranda, mas nem todas as categorias, como também o Felipe frisou, treinam no Cícero Miranda, né? Sub-20 eu sei que treina aqui, o Sub-14 treina aqui em Guarulhos. 17 também. Os 17, mas, por exemplo, o 11, o 12, o 13 treinam lá no Estrela do Pari, lá na capital, que já é um campo conhecido, né, por parte do Guarulhos. O Guarulhos, na época lá do Milton do Nascimento, quando o Milton era o gestor de futebol naquela oportunidade, estou falando 2020, 2021, na época da pandemia ali, o Guarulhos se concentrou lá no Estrela do Pari. Como é que é feita essa divisão, né? Nós conversávamos em off, né, Alan? Que tem atletas de Guarulhos que também vão para lá treinar. Como é que é feita essa atividade? Exatamente. Nós temos atletas que vêm de até lugares mais longe. Tem atleta que vem de Suzano, já teve atleta que vinha de Itaquá até Estrela do Pari para treinar. Nós escolhemos esse local que fica perto do centro da cidade de São Paulo, que aí você consegue englobar também atletas que moram em São Paulo, né? Então a gente tem hoje um elenco com 25, 26 atletas e grande parte mora em Guarulhos, então fica mais perto para vir para os jogos no Cícero Miranda, um pouco mais longe para ir ao treino, mas tem uma boa parte de atletas que também moram em São Paulo, né? E é legal que o Guarulhos
abra essa oportunidade de atletas de São Paulo poderem também vir aos treinos. Isso daí amplia o nosso leque de possibilidades de recrutamento de novos atletas. O Estrela do Paris, para quem não sabe, ele fica atrás do estádio do Canindé, né? Então ele está próximo da Marginal do Rio Tietê. Na Marginal entra ali naquela rua direita, que é a rua do clube da Portuguesa. Bem no final daquela rua fica o Estrela do Paris. Além de ser perto da Marginal do Rio Tietê, ele é perto da Estação Tietê. Você vê que a Estação Tietê você tem que atravessar a ponte, né, do Cruzeiro do Sul, e da Estação Armênia também. A Estação Armênia é mais próxima ainda. E aí, Felipe, você tem que aí se dividir no caso, né? Com várias categorias. Como é que é feito esse planejamento? Porque quando a gente fala sub-11 e sub-12, pode parecer a mesma coisa. Mas o sub-12, ou sub-11, por exemplo, é menino de 10, 9 anos, uma idade bem abaixo. E você também faz parte dessa transição. Você é o responsável por falar para o Alan, os jogadores, quem tem condições, quem não tem, quem precisa ficar um pouquinho mais. Como é que você divide isso? Cara, como eu posso dizer, eu tenho um pouco mais tempo de casa que o Alan. Eu cheguei aqui no clube em janeiro desse ano, que o Alex me entrou em contato comigo, o grupo Cefap entrou em contato comigo, aí eu faço parte do clube, né? Assim, eu me divido tanto no Guarulhos quanto no meu outro emprego, mas assim, eu foco nessa parte do Guarulhos dentro das categorias, que são 4 categorias que eu já trabalho, sub-11, 12, 13 e 16. Acaba tendo essa divisão nos dias de treinamento, ou às vezes acaba o treinamento de uma categoria, começa de outra, mas assim, é sempre priorizando o desenvolvimento técnico delas dentro desse tempo, dentro desse espaço que a gente tem. Como você mesmo disse, categoria sub-11, às vezes a gente acaba lidando com crianças mesmo de 9, 10, 11 anos. Então é sempre importante, eu sempre digo para eles assim, se divirtam, mas se divirtam com responsabilidade, né? Que às vezes a gente esquece dentro da modalidade, dentro do esporte de alto rendimento, que se trata de crianças às vezes. Que muitas vezes eles querem brincar, eles querem se divertir, e às vezes a gente acaba colocando muita cobrança neles. Lógico que no esporte de alto rendimento vai ter essa cobrança, só que a gente tem que saber lidar com eles, saber fazer uma abordagem que não seja tão massiva assim, porque a gente está se tratando de crianças, né? E principalmente nessas categorias, a gente acaba tendo que desenvolver mais o ser humano do que o lado esportivo. A gente às vezes acaba fazendo uma função muito mais do que auxiliar, treinador. A gente acaba, às vezes, fazendo uma função de pai, tio, conselheiro dos atletas. Então, é muito mais do que desenvolver só como atleta, desenvolver como ser humano mesmo. E ter uma abordagem para cada categoria. Como eu já disse, por eu ter um pouco mais tempo de casa que o Alan, quando ele chegou, quando ele assumiu a categoria, eu acabei passando algumas informações para ele sobre como alguns atletas jogavam, como eles eram de comportamento, em treinos, nos jogos, nas competições. Então é um trabalho junto, né? Eu ajudando ele me ajudando também. É um cara que eu aprendo muito no dia a dia, por ter muito mais experiência que eu na área. Então, assim, é uma troca, né? Dentro dos dias de treinamento, dentro dos dias de jogos e até fora também, que às vezes a gente acaba conversando, trocando algumas informações. Então, assim, é uma troca contínua. E é interessante, porque quando o atleta ele chega, acredito que já no sub-15, sub-17, você prioriza muito a qualidade técnica dele, né? Se tem talento, se não tem, se tem recurso, se não tem recurso. Mas nessa fase que vocês trabalham, eu acredito que a técnica e o emocional é 50-50, né? A técnica, o emocional e o psicológico. É uma coisa que a gente conversa muito e que eu troco muito com o Alex. A gente tem muito alinhamento nesse sentido, muitas trocas, conversas nesse sentido. O desenvolvimento mental, psicológico e comportamental precisa vir junto do desenvolvimento técnico, tático e emocional. Muitas vezes, em categorias de base, e quando a gente fala de categoria de iniciação, aí sub-10, sub-11, sub-12, essa parte é negligenciada e aí o atleta vai sentir falta lá na frente, quando ele chegar no sub-20. E aí muito atleta que é bom tecnicamente, que se desenvolveu bem, se perde na cabeça. Se perde porque teve essa parte negligenciada, seja pelos pais ou pelos treinadores que acompanharam eles durante o processo. Porque o pai que grita, né, Felipe, na beira do campo e dá uma ordem. Eu acho uma baita falta de respeito, primeiro porque a criança tem uma limitação dentro de campo.
Ela já está nervosa com o jogo. Exatamente. E quando o pai orienta, cai pela direita, joga pelo meio, o pai ainda está passando por cima do que você trabalhou a semana inteira. Exatamente, porque isso daí é uma das coisas que acontece mesmo. Dar um apito pro pai lá O treinador comanda o atleta, passa a orientação para o atleta e o pai do lado de fora desautoriza. Isso daqui é um problema e a gente vê isso daí em tudo quanto é time. Às vezes eu costumo falar com eles que apesar de, quem sou eu para tirar o respeito, o comando de um pai, de uma mãe, de um tio, de um avô, enfim, de algum familiar irresponsável. Quem sou eu para tirar isso dele? Mas dentro de campo, dentro das 4 linhas, quem é o responsável sou eu e o Alan. É aquele tal negócio, você tem um filho, é claro que a educação da criança na escola vem de casa. Mas se você está na escola, você não vai falar para o professor como ele deve dar aula. Sem dúvida. E no futebol é a mesma coisa, são profissionais formados que estudaram para estarem aí, né? Aplicando o trabalho da melhor forma possível. Pessoal, como é que está o campeonato, né, nas categorias que vocês estão disputando? Porque aí não tem essa de A, B, C, D, F, né? Aí não tem o alfabeto, aí encarar Palmeiras, Corinthians, é uma divisão só. Como é que está esse nível técnico para esses meninos aí? É isso, a gente tem a consciência do nosso contexto hoje, do contexto do AD Guarulhos, que é um contexto de reconstrução. A gente tem consciência de que bater de frente com os grandes clubes, com clubes que têm investimentos muito maiores do que o nosso, existe um limite que a gente consegue chegar. Então, o nível técnico do campeonato é alto. O AD Guarulhos está no grupo do Palmeiras. Mas, entendendo o nosso limite, a gente sabe que a gente consegue trazer alguns resultados esportivos específicos, né? Estamos, inclusive, conversando com a diretoria para que no segundo semestre a gente entre também em outras competições, um pouco menores, mas competições em que o Guarulhos entraria para ser um grande protagonista. Seria, por exemplo, uma Paulista Cup, uma Copa São Paulo, não a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a outra Copa São Paulo. Exatamente. Seria mais ou menos esses campeonatos. Exatamente, que são competições secundárias, entre aspas, né? Comparando com o Campeonato Paulista, que seria a nossa competição principal, mas que traria uma outra visão, um outro tipo de planejamento com relação a resultados. Que aí a gente poderia cobrar mais dos nossos atletas resultados esportivos, né? Diferentemente do Campeonato Paulista, que a gente sabe, por diferença de investimento, a gente tem plena consciência do trabalho que tem que ser realizado e do trabalho que a gente pode realizar. Mas para um segundo semestre, trazer uma outra competição ou outras competições que a gente possa cobrar também resultados esportivos. É claro que quando um menino de 12 anos vai lá no CT do Palmeiras, ele fica vislumbrado, né? É uma experiência, até, né? Até a gente que é a comissão. Até a comissão técnica, quando entra lá, fala, poxa, estou em Guarulhos? Sim, vocês estão em Guarulhos, né? Porque a Academia 2 fica aqui na cidade. Mas não digo só isso, você vai lá no Parque Ecológico no Corinthians, idem, né? Aí vem aquele sonho do atleta e tal, e ao mesmo tempo vem aquela frustração do resultado às negativo, vezes, né? A gente acaba lidando que nem... Por isso, só rapidinho, Felipe, só para completar. Por isso que você está falando é importante, porque não que o Guarulhos não tenha condições de enfrentar um Palmeiras, tem, mas a realidade é uma realidade de recomeço, não estamos na mesma régua ainda, poderíamos chegar um dia, tomara, mas é importante isso que ele está dizendo, não diminuindo o elenco, não, mas é colocar eles na mesma realidade, né? E quem sabe aí com esses adversários no mesmo patamar, os resultados positivos possam vir e até melhorar ali o ânimo dos jogadores. Desculpa, Felipe. Não, imagina. Eu costumo brincar com eles assim, quando a gente vai jogar com uma equipe de grande porte dessa como é que pode dizer? Desse tamanho, que nem antes do Alan chegar, acabou fazendo uma troca de comando na equipe aqui na categoria no Sub-12 e eu fiquei responsável como treinador numa partida contra o Palmeiras no CT, aqui em Guarulhos. E eu brincava com eles assim, brincava não, né? Mas eu tentava motivar eles de alguma forma, muito mais do que no aspecto tático, técnico, a realização de um sonho deles. Eles entenderem que, quantos deles não são palmeirenses, corintianos, são paulinos, santistas, enfim. Eu falava com eles, quantos de vocês já tiveram a oportunidade de jogar no CT do time de vocês, no time de coração de vocês? Então, vocês têm que fazer valer a pena essa oportunidade que vocês têm dentro das nossas limitações. Que nem eu já falei, essa categoria menor, principalmente Sub-11, Sub-12, eu estou para desenvolver eles não só como a parte técnica, física, eu estou para desenvolver eles como pessoas, como seres humanos. Porque muito mais do que a gente passar uma parte tática para eles,
A gente tem que entender que dentro de campo, dentro das 4 linhas, a decisão dos atletas é 100% autônoma. Sim. A gente está só para auxiliar eles dentro desse processo, dentro do que a gente estudou, dentro do nosso conhecimento. E é uma troca que acaba acontecendo tanto deles quanto da gente. Então eu acabei tentando motivar eles com esse aspecto. Lógico, fiz alguns treinos táticos, técnicos para equilibrar, para a gente tentar chegar dentro do nosso melhor potencial. Mas é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração nessa categoria, que é a motivação deles, o nervosismo, o entusiasmo de estar jogando. Ansiedade, então, né? A gente tá falando de crianças, né? Então não tem como. Às vezes a gente acaba esquecendo hoje, principalmente aqui no futebol brasileiro, que se tratam de crianças. A gente acaba olhando somente o resultado sem olhar o processo. Eu falo muito isso para eles, que é, tá bom, a gente ganhou, mas como a gente ganhou? Foi sem desenvolver vocês? Foi só meu time dando bico para frente, seja o que Deus quiser? Eu penso que numa categoria dessa, você não tem que desenvolver uma criança, um atleta, assim, vamos dizer, dessa forma. Você tem que desenvolver todo, uma parte técnica, principalmente, o emocional, porque como o Alan chegou a dizer, você vai sentir falta disso num sub-15, num sub-17, num sub-20. Então, se eu não desenvolver agora, num sub-11, sub-12, eles vão errar lá mais pra frente. E eles não vão ser aceitos, tanto no Guarulhos quanto em outros clubes. Então, eu tenho que desenvolver essa parte técnica e emocional agora, sub-11, sub-12. Eu costumo falar para eles que eles podem errar. Eu fico bravo, eu costumo dizer para eles, com a omissão. Podem errar. Eu falo deliberadamente para eles, podem errar. Eu quero que vocês tentem, errem e façam de novo. Eu tô dando o aval, o Alan, damos o aval para vocês errarem, fazerem de novo. Porque só assim vocês vão aprender. A gente, comissão, erra e depois faz de novo, acerta, às vezes erra de novo. Então esse é o propósito dessa categoria, das categorias menores. Para eu fechar com vocês, que o tempo urge, quantos jogadores mais ou menos você tem no sub-12? Felipe, você consegue mensurar todas as categorias? São quantos? Mais de quase 100. No sub-12 a gente está com 25 atletas. Número bom, hein? Número bom. A gente ainda está aceitando atletas experimentais, né? De avaliação. Não estou contando os atletas de avaliação. Essa avaliação é feita lá no Paris também? No Estrela do Paris. O contato é feito anteriormente, né? A diretoria, a parte de captação. E aí, no caso, no Instagram, eles recebem as inscrições, aí eles vão lá. E leva os alunos, o atleta, ele fica uma semana conosco para avaliação. Caso aprovado, aí sim vai resolver os trâmites de burocracia antes de começar a treinar realmente com o elenco. Maravilha. Bom, então é isso, pessoal. O Sub-12 tem feito jogos, nós estamos divulgando aqui no Câmara Esportiva. Quero agradecer o Felipe, assessor de imprensa, que nos abastece com informações. Pois não. Antes de finalizar, posso mandar um abraço? Por favor. Um abraço pra minha mãe, que amanhã é aniversário dela, Marisa. É aniversário do meu irmão. Marisa, sua mãe? Marisa, amanhã tem o nome dela tatuado aqui. Tem o nome da mamãe aí? Marisa, meu pai, Reinaldo também, meu irmão, Gabriel. E pra minha avó também, que no sábado eu tava conversando com ela, eu falei, vou mandar um abraço pra senhora, ela duvidou. Falei, então, um abraço e um beijo, vó. A avó duvidou do abraço? Duvidou. Ela falou, você vai esquecer. Não esqueci, tá gravado aqui. Aliás, se alguém que esquece as coisas, tá assim, pois é. Me fala só rapidinho, a avó vai ver você no jogo ou não? Não, minha avó, ela tem as questões de saúde dela, mas sempre me apoia. Inclusive, eu tenho o nome dela tatuado. Mas também. A avó nunca foi lá assistir. Ela tá vendo ao vivo? Eu espero que sim. Não, mas depois eu te mando o corte pra você mandar pra avó. A família é muito rapidinho, tá? Eu sei que é o tempo hoje, mas a família é importante nessa hora, né? Nós falamos vocês como escudo, estamos falando, mas tem que fazer isso dentro de campo, tem que fazer aquilo, tem que orientar. Agora, quem orienta vocês? Não, a família é muito importante para os atletas e para os treinadores, com certeza. Meu irmão, por exemplo, eu tenho um irmão que é mais velho, eu sou irmão caçula. Meu irmão não gosta de futebol, mas ele tá acompanhando agora, que eu vi ele mandando o link. Um abraço pro meu irmão, Gabriel. E aí, Gabriel, você não gosta de futebol? Não. Que sorte, hein? Sortudo. Sortudo, Ninguém da família gosta, eu fui o único escolhido. Eu conheci um pai uma vez que foi orientar um filho numa Olimpíada Colegial. Lembra, Tassia, desse pai orientando o filho na Olimpíada Colegial? O pai deveria filmar o jogo, só que ele estava no banco orientando o filho. Ganhou o jogo, Tassia, ou não? Perderam, né? Perderam, ainda ele ficou bravo, né? A gente brinca, né? A gente tem a nossa Olimpíada Colegial, a gente já está numa fase que os avós estão vendo os netos jogar a Olimpíada. E um dos jogos o Tassinho estava comandando o filho do Lucas, o time dele, né? Mas enfim, pessoal, vamos colocando o ponto final, 1 hora mais 1 minuto aqui na nossa sala de visitas, despedidas, já o Felipe mandou um abraço. Tem um abraço aí, Alan? Muito obrigado pelo convite. Nós do AD Guarulhos, não só a categoria sub-12, eu tenho certeza que todas as categorias
estamos todos dispostos a voltar aqui sempre que for necessário, que vocês nos convidarem. Agradeço por termos sido muito bem recebidos e um grande abraço a todo mundo. Última coisa, agradecer também aos outros treinadores das outras categorias, que eu me dou super bem com eles. O Igor do Sub-11, o Ivan do Sub-13 e o Guilherme Xuxa do Sub-16, que são meus parceiros, além de me ensinarem coisa pra caramba, por conta de terem mais experiência, acabam sendo amigos meus também, nas 3 categorias. Isso é muito importante. Eu agradecer ao Alex, ao AD Guarulhos, ao Grupo Cefap também, pela oportunidade que estão me dando. Bom, mais uma vez, sempre ressaltando, né, que a todas as categorias de base do Guarulhos, portas abertas aqui, o Alex sabe disso, o Dr. Daniel também. Enfim, sejam bem-vindos, sempre e boa sorte aí. Lembrando que o Guarulhos manda os seus jogos à categoria de base no Cícero Miranda, entrada gratuita. Então, para aqueles, poxa, como é que eu faço para assistir um jogo? Só chegar no Cícero Miranda. Se você tiver um filho, alguém ali, de repente tem alguém ali da comissão técnica que pode orientar os dias das seletivas e, claro, acompanhem as redes sociais do Guarulhos. Na quinta-feira, agenda já confirmada, Renan Martins, técnico da Associação Atlética Flamengo, e o Lucas Silva, volante. Vamos abordar essa primeira fase do Paulista na segunda divisão e abordar já o mata-mata, então não perca quinta-feira, dia de Flamengo aqui, Flamengo Guarulhos, no Câmara Esportiva. Vou ficando por aqui, agradeço a AD Guarulhos, agradeço a todos vocês, até a próxima, fiquem com Deus. Tchau! Esportiva.